Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês a minha carteira de investimentos, a atualização da minha carteira. Na verdade eu vou mostrar para vocês aqui as duas carteiras. A minha carteira oficial, que é essa que você está vendo aí na tela, e também a carteira Ninja. Aquela carteira que eu estou fazendo um aporte aí em torno de 200 a 300 reais por mês, somente em renda variável, para a gente poder fazer aqui algumas análises ao longo do tempo. Aquela carteirinha que estimula também você a investir, porque é uma carteira concentrada aí em um aporte pequeno, né? Relativamente pequeno, em torno de 200, 300 reais, e também estimulando você aí a comprar as cotas de fundos imobiliários, ações. É claro que não é recomendação de compra, mas é apenas a minha trajetória aqui nos investimentos. Então eu vou começar por essa carteira aqui. A minha oficial, aquela que você já acompanha desde a criação aqui do meu canal, do canal Ninja Invest, que eu comecei a fazer os meus aportes em renda fixa, em renda variável. Hoje eu encontro este panorama aqui que você está vendo, ó. Eu apliquei R$70.902,59 e eu tenho um saldo bruto de R$64.259,68. O que isso significa dizer? Que se eu vender todos os meus ativos, toda a minha carteira, fundos imobiliários, ações, tesouro, renda fixa, ações internacionais, fundos imobiliários internacionais, as minhas criptomoedas, tudo. Se eu vender tudo, eu vou ter um saldo bruto de R$ 64.259,68. Por que bruto? Porque tem ativos que se valorizaram e aí eu preciso pagar imposto, né? Então depende do ativo, eu tenho aí o pagamento de imposto. Ou seja, uma variação de menos 9,37%. É claro que deste valor aqui de R$ 70.902,59, tem os dividendos que eu recebi ao longo de todos esses anos que eu comecei a investir. Então, desde que eu comecei a investir, eu venho recebendo dividendos e eu vou reinvestindo esses dividendos. Então, destes 70 mil, quase 71 mil reais, né, não foi do meu bolso. Tem parte aqui que é dos dividendos. Eu vou mostrar isso no vídeo de dividendos, o quanto que eu já recebi de dividendos de fundos imobiliários e de ações desde que eu comecei a investir. Vai vir um vídeo no futuro ainda sobre isso. Minha carteira nesse momento aqui, ó, 14,77% em ações. A meta é 15%. Eu vou mostrar ativo por ativo na minha carteira. Então, quando o vídeo for de carteira atualizada, de atualização de carteira, eu vou mostrar todos os ativos, todas as variações, rentabilidade, tudo para você ver aqui a transparência dos meus investimentos. Eu vou colocar por variação, tá? Eu acho mais interessante que fazer por variação, fica mais legal de a gente poder analisar. Banco Bradesco, eu tenho aqui 73 ações, uma variação negativa de 18,15% e uma rentabilidade de 4,8% negativa. Só porque é o seguinte, eu comecei a colocar os ativos aqui no site do Investidor 10 há pouco tempo, então ele não está pegando todo o histórico de rentabilidade dos meus ativos. Meus ativos estão bem mais rentáveis, só porque aqui no Investidor 10 eu coloquei há pouco tempo, então ele vai mostrar ainda uma rentabilidade negativa, mas ao longo do tempo ele vai se tornando positivo. Por quê? Porque aqui está levando em consideração também os dividendos, os proventos que eu estou recebendo aí dos fundos imobiliários e também das ações aqui nesse caso. Santander também uma variação negativa, 18,07%, Brava 3, 8,9% negativo, Itaúsa 8,54% negativo, Taesa 4,6% negativo, Goal 4,1% negativo, Banco do Brasil menos 2,51% e eu tenho ações que estão no positivo quanto à sua variação. Veja, ó, Klabin, estou com 9,33% de variação, Sanepar 12,31%, Semin 21,51% e Caixa Seguridade 40,08%. Todas essas ações aqui compõem a minha carteira em 14,77%. Num total, a minha carteira de ações eu tenho uma variação negativa de 2,67%. Fundos imobiliários, negativo 15,53%. Aquilo que a gente já conversou muito aqui no canal, né? Eu tenho 56,44% da minha carteira em fundos imobiliários. A meta é chegar ali em torno de 30%, né? Ou seja, reduzir bastante a minha posição em fundos imobiliários. Significa que eu vou vender? Não. Significa que eu vou aportar menos ao longo do tempo em fundos imobiliários, aportando mais em outros ativos até minha carteira ficar equilibrada. Eu acredito que vai demorar mais 1 ou 2 anos ainda para minha carteira ficar em torno de 30%. Por quê? Porque tem muitos fundos imobiliários em oferta, né, descontados. Eu estou aproveitando para poder fazer uma redução do meu preço médio. A gente já conversou sobre isso em outros vídeos. Olha só, variação aqui, vamos colocar, né, para a gente ver qual que é o pior. Olha só, VILG 11, menos 25,43%, HGRE, menos 22,1%, MOL 11, menos 21,01%, CPTS 11, menos 20,33% e assim vai, ó, HSML 11, AJF 11, VGHF 11, RZAG 11, que é um Fiagro, GGRC 11, XPLG 11,
MXRF11, MXRF11, KNSC11, VGIR11, KNCR e também o GARI. Inclusive, KNCR11 e o GARI11 são os únicos dois que estão positivos quanto ao valor da cota. Eu dei uma olhadinha na sexta-feira, hoje é segunda-feira, dia 23 de dezembro, os meus fundos imobiliários estavam com uma variação de menos 20%. Eu bati menos 20%, até pensei em trazer um vídeo para vocês, mas eu não consegui tempo para gravar. Mas estou trazendo agora esse vídeo, veja que já deu uma valorizadinha, tudo bem, vamos ver como é que o mercado vai reagir nos próximos dias. Tá tudo bem, estou recebendo dividendos, tá tudo certo, seguimos em frente. Criptomoedas, agora eu tentei aqui fazer um rebalanceamento da minha carteira para 5% em cripto. Eu estou com 1,87%, eu tenho todas essas criptomoedas aqui. Moacir, você não tinha trazido ainda para nós as criptomoedas. Sim, eu não tinha trazido ainda, mas agora estou trazendo, porque em 2025 eu vou começar também a falar um pouquinho sobre criptomoedas. Não sou especialista em criptomoedas, apenas estudo sobre os ativos. Eu tenho cripto que já se valorizou, por exemplo, 118,21%, o próprio Bitcoin que eu tenho um pouquinho, 71,43%, o Ethereum 38,44%, a Link 36,49%, a Uniswap 35,5%, a Litecoin 10,63% e assim vai, né? Tem outras criptomoedas aqui, eu tenho a Solana, que é uma cripto bem famosa, né? Que está com uma variação negativa de 16,83%, mas eu estou comprando e aproveitando para poder reduzir meu preço médio, entre outras criptos aqui. Eu vou mostrar para vocês em vídeos específicos as minhas criptomoedas, mas no geral eu tenho uma variação de 24,16% em criptomoedas, show de bola, né? ETF internacionais, 0,57% de variação, positiva nesse caso, e eu tenho aqui esses ETFs, olha só, o JEPQ, eu tenho o IVV, o clássico IVV, tenho o TFLO, eu tenho o BIL e tenho o VNQ. 2 deles estão positivos, 3 deles estão negativos, mas eu estou recebendo dividendos já, e aí as rentabilidades estão todas positivas. Muito bom, né? Fundos imobiliários americanos, para você que acha que é só aqui no Brasil que os fundos estão despencando, não, nos Estados Unidos também. Minha carteira toda negativa, olha só, 11,76% de variação, destaque de variação negativa para o Prologues, o PLD, 14%, o Alexandria, 12,74%, o Stag Industrial, 11,12%, o Realty Income, 10,59% e o Vice Properties, 10,04%, todos eles negativos, tá? E não estou preocupado, sigo aportando, recebendo dividendo em dólar, invisto pela Nomad, e as minhas ações, as minhas stocks nos Estados Unidos, eu invisto direto lá, tá, pessoal? Eu não invisto em BDR, eu invisto direto nos Estados Unidos, menos 2,5% na carteira como um todo, destaque do negativo para a Johnson & Johnson, 8,55%, Colgate 6,78% negativo, a Bev 6,62%, Coca-Cola 6,47%, a Frow 8,87% positivo e o JP Morgan, que é o setor bancário, 13,76% positivo. E aqui eu tenho os tesouros direto, alguns também você vai ver que tem uma variação negativa por causa da marcação ao mercado, né? Principalmente os pré-fixados e os PCAs, mas eu tenho aqui tesouros como o Selic 2026, que em breve vai vencer, que já está com uma variação de 20,67%. Importante destacar aqui, né, pessoal, que ETFs internacionais, os REITs e as stocks, eu quero manter uma posição de 15%, somando com as criptos, que é considerado investimento internacional, eu tenho a minha carteira em 20% internacional e 80% nacional. O Tesouro Direto eu quero chegar ali a 25%, mais ou menos isso. Somando com 10% da renda fixa, CDBs, LCIs e LCAs, a minha carteira é basicamente o quê? 2/3 renda variável e 1/3 renda fixa. Isso pode se modificar conforme, né, o mercado também vai se modificando, vai se alterando, sempre aproveitando as oportunidades. E pensando, claro, na diversificação de carteira. Renda fixa aqui eu tenho CDBs, LCAs e todas elas numa variação positiva. Destaque aqui para um CDB do Nubank pós-fixado, né, 120% CDI, que estou com uma variação aí de 28,93%. Investi R$100 e nesse momento eu tenho R$128,93. Isso, claro, sem descontar o imposto, porque vai ter que ser descontado imposto, uma vez que esse tipo de título tem imposto de renda. Isso na minha carteira. Então você viu aqui que a minha carteira está dessa forma, tentando reduzir aí cada vez mais a minha posição em fundos imobiliários e equilibrando nos outros ativos. Show de bola. A carteira Ninja. Vamos lá, aquela carteira que a gente construiu aqui do zero, carteira do canal que começou em outubro de 2024, onde a intenção é ter aqui 70% em fundos imobiliários, 20% em ações e 10% em ETFs internacionais. No momento está bem equilibrado aqui, bem equilibrado mesmo, né? Olha só, 18,97
nas ações, 70,75 nos fundos imobiliários e 10,29 nos ETFs. Ações eu tenho essas aqui na carteira Ninja, olha só, Itaúsa, Banco do Brasil, Taesa, Sanepar e Caixa Seguridade, 2 delas no positivo, 3 delas no negativo quanto à variação, ou seja, a relação entre o meu preço médio e o preço atual da cota. E aqui sim, tá pessoal, aqui está registrado desde o começo dos investimentos, então você pode ver que, por exemplo, ó, tem ativos que tem variação negativa, como a Taesa, mas como eu já recebi dividendos, eu tenho uma rentabilidade positiva, assim como a Sanepar e a Caixa Seguridade. Fundos imobiliários, variação na carteira menos 1,11%, XPML11, MXRF11, KNR11, KNCR11, GARI11 e HGLG11. Em variação, somente o HGLG11 que está positivo. Em rentabilidade, todos estão negativos, mas você pode perceber que em breve todos eles vão ficar no positivo porque eu já estou recebendo dividendos, eles vão se somando e aí é só alegria. E de ETFs internacionais, eu tenho o IVV11, onde se apresenta com uma variação positiva de 1,96% e rentabilidade de 6,57%, porque eu já recebi dividendos também em dólar do IVV11. Eu invisto diretamente nos Estados Unidos pela Nomad. Eu não tenho patrocínio da Nomad, nem vou pegar aquele negócio de código, nada disso. É só para vocês saberem de verdade. Somando as duas carteiras, somando a carteira Ninja e também essa carteira, porque apesar de eu ter registrado duas carteiras aqui para fim didático, para a gente poder conversar, bater um papo e ver aí também as diferenças entre as duas carteiras, mas está tudo no meu CPF. Então a B3 vai entender que é investimento do Moacir. Tanto faz se aqui eu vou fazer registro de duas carteiras, né? Eu tenho então, nesse momento, um saldo bruto de R$ 65.464,77. Esse é o montante que eu tenho. Se eu fosse somar os valores aplicados, né, eu teria aí um pouquinho mais de R$ 72 mil, 72.100, alguma coisa assim, se pegar esse 1.224 e somar com esses 70 mil do que eu tirei do meu bolso. Mas eu reforço a vocês, aqui também tem dinheiro de dividendos, eu vou trazer, reforço, um vídeo mostrando tudo o que eu já recebi de dividendos, beleza? Agora eu quero saber de você aí, Ninja, como que está a sua carteira de investimentos? Quanto que está o seu patrimônio? Como que está distribuído os seus ativos na sua carteira? Fundos imobiliários, ações, criptos, renda fixa, tesouro direto, investimentos no exterior? Escreve-me aqui nos comentários, quero saber como é que está a sua carteira, vamos conversar, isso é muito importante para a gente continuar em busca da nossa liberdade financeira, combinado? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e tamo junto, tchau!